para mais um conteúdo da língua portuguesa e de ciências, tá? Sendo que primeiro eu vou explicar da língua portuguesa, depois de ciências. Então vamos lá. Na língua portuguesa nós vamos falar sobre um conteúdo muito fácil de compreender. É dentro da ortografia, tá? Então aqui eu coloquei e, início, meio e final de palavras. É simples, mas assim, temos que prestar atenção quando pronunciamos palavras que têm a letrinha E e a letrinha I, tanto no início, como no meio, como no final da palavra. Porque existem palavras que, se for pronunciadas muito rápido, você tem a impressão que ela é escrita com aquela letra e ela é com outra. Vamos lá, eu passei aqui no quadro para vocês um pequeno texto retirado do livro, tá? Para a gente começar a identificar o que eu estou falando. Leia o trecho abaixo. A tribo dos Kayangang formava uma poderosa nação indígena, tá? Com um deus rebelde, causador de tragédias. Para se protegerem, eles ofereciam uma bela esposa impedida para sempre de amar alguém. Se vocês observarem, eu sublinhei algumas palavras, tá? Sublinhei palavras justamente para encaixar aqui dentro do conteúdo. Indígena, né? A palavra está escrita corretamente, com I, tá? Depois, eu tenho aqui esposa, que também a escrita está correto, e impedida, que também está correto. Em seguida, eu dou para vocês um outro trecho, tá? Com o intuito de que vamos analisar. Leia o parágrafo abaixo e identifique, tá? A escrita de cada uma. Se necessário, reescreva. Então, vamos lá. O parágrafo diz o seguinte: por descuido, um menino, filho de um índio, foi picado por uma serpente. Por sorte, foi encontrado e imediatamente socorrido. Dá para perceber, ao pronunciar algumas palavras, que tem alguma coisa que não está dentro do contexto ou dentro daquilo que nós aprendemos dentro de uma regra na ortografia. Então vamos lá. Por descuido, o correto é descuido, né? A correção aqui. O menino, é menino que falamos? Não, é menino, para a pronúncia correta, e a escrita é menino, tá? Então aqui entra uma letrinha E, tá? Menino. Filho de um índio, foi picado por uma serpente. Por sorte, foi encontrado. Alguém é encontrado? Não, né? Alguém é encontrado, tá? Então uma outra palavra que eu vi aqui e que eu descobri que ela não é com I, ela é com E, tá? Encontrado. E imediatamente socorrido. As demais palavras estão corretas, tá? Então aqui no quadro eu passei esse texto, dei a pequena correção junto com vocês, sendo que no livro de vocês vão ver, vocês vão estar diante de atividades que tem vários trechos, tá? Leituras, melhor falando, e vocês vão identificar dentro da leitura palavras que realmente são escritas com E, com I no meio, no início, no final das palavras, e vocês vão fazer essas novas descobertas que, por sinal, são muito gostosas, tá? Então, aqui é um trecho, tá? É um parágrafo, perdão, que está no livro de vocês, acabei fazendo a correção, vai ficar um pouquinho mais fácil. Vocês também têm palavras aí que vocês vão marcar um X nas palavras que estão escritas corretamente, tá? Então, antes de fazer as atividades, por favor, leiam, releiam, para vocês compreenderem o que vocês exatamente têm que fazer, tá bom, gente? Então, o conteúdo de hoje é um conteúdo fácil, acho que deu para vocês entenderem muito bem. É início, meio e final de palavras, tá? Em seguida, nós vamos para ciências. Tá? Vocês já ouviram falar na expressão a incrível máquina humana, tá? Essa incrível máquina que usam o termo é chamada de corpo humano, tá? A incrível máquina, o corpo humano. E realmente,
se pararmos para analisar cada função, o que acontece no corpo humano, a gente vai ver que é uma máquina, enfim, não tem nem palavras, tá? Então vamos lá. Essa máquina é chamada de corpo humano. O corpo humano, nós sabemos que o corpo humano é dividido em 3 partes, tá? Cabeça, tronco e membros. Quando eu falo membros, eu estou falando aqui em cima e embaixo também. Mas vamos lá. O que temos? Vamos para a cabeça, tá? Eu falei que são 3 partes que é dividido o corpo humano: cabeça, tronco e membros. Na cabeça nós temos o quê? O crânio e a face, tá? No crânio, o que nós temos no crânio? Cérebro, tá? Cuidado com essa palavrinha. Cérebro, não é cérebro, é cérebro com R. Muito bem. Na face, dá para se ver, né? Olhos, nariz, boca, na face. Essa parte de crânio e face está relacionada à cabeça. Agora vamos para o tórax, tá? E no tórax? No tórax nós temos o abdômen, que aí entra a bexiga, fígado e outros órgãos, tá? Rins, enfim. Aqui no tórax também entra o coração e o pulmão, os pulmões no caso, né? Não tem como deixar de falar. Sendo que o coração é um órgão responsável pela circulação sanguínea, tá? E os pulmões? Os pulmões é um órgão responsável pela respiração, tá? E os membros? Quais são os membros que temos? Temos os membros superiores, que são os braços, tá? E temos os membros inferiores, que são as pernas, tá? Nossas belas pernas. Muito bem. Sendo que o nosso corpo é formado por pequeninas partes vivas, que são chamadas de células, tá? Sendo que essas células, elas, muitas das vezes não, há uma necessidade de serem vistas por microscópio, tá? Elas são capazes de se alimentar-se, respirar e reagir a estímulos. Muito bem. Elas se organizam em grupos, esses grupos chamados de tecidos, que constituem órgãos, tá? Que em grupos também são chamados de sistemas. E aí nós chegamos da palavrinha sistemas. O corpo humano tem vários sistemas, tá? Aos poucos vocês vão ver. E não tem como falar sobre cada sistema numa aula só, porque é muita coisa para se saber, para se estudar, tá? E uma parte que você vai estudando do corpo humano, você vai descobrindo outras. E realmente, imagina essa máquina aqui ser estudada apenas numa aula. Impossível. Nesses sistemas aqui, vocês vão ver vários sistemas, ou seja, vão ver e vamos estudar. Eu vou citar alguns sistemas. Temos o sistema ósseo, o sistema reprodutor, tá? Temos o sistema respiratório, temos o sistema nervoso, temos o sistema circulatório, urinário. Agora, sendo que de todos esses sistemas aqui, tem um que controla todos os outros sistemas, que nós sabemos que é o sistema nervoso, tá? Ele é o centro dos outros sistemas, tá bom? Então, olha só. Na próxima aula, nós vamos estudar detalhes sobre um desses sistemas. Apesar que vocês tenham alguns exercícios no caderno, no livro, que dá para poder desenvolver, tá? Mas com relação aos sistemas, é parte por parte. Cada aula nós vamos falar de um determinado sistema, tá bom? E eu vou falar com vocês na próxima aula do sistema nervoso. Então, por hoje aqui foi só uma recapitulada aqui, né? Uma noção aqui do corpo humano. As 3 partes que o corpo humano é dividido, que eu falei: cabeça, tronco e membros, tá? Sendo que no tronco nós temos aí o tórax, onde entra o coração e os pulmões. Aí no abdômen, a bexiga, fígado e etc. Eu botei etc porque vocês vão ler aí, vão pesquisar também, que eu sei que vocês são alunos que gostam de pesquisar, e vão ver detalhes sobre os outros órgãos. Tá bom? Então, por hoje é só.